Fala galera, sejam bem-vindos à segunda aula do curso de Big Data. A ideia é que nessa aula vocês vejam as principais ferramentas do universo de Big Data, como elas se encaixam, como elas evoluíram e qual é a proposta de cada uma delas. Não vai ser uma lista extensiva, porque cada semana tem uma ferramenta nova e senão a aula fica muito longa. Mas ao longo do curso vou falando de outras ferramentas e eventualmente vou dar aulas específicas sobre cada uma dessas ferramentas. Então, quem não assistiu a aula passada, eu falei sobre o que é Big Data, quando usar Big Data, então eu sugiro que vocês assistam e espero que vocês aproveitem a aula de hoje. Então vamos lá. É bem difícil falar sobre Big Data sem mencionar o Google. Não que eles inventaram as ferramentas de Big Data ou que eles tenham inventado esse universo, mas os estudos deles, os trabalhos deles motivaram muitas das ferramentas que a gente usa hoje. Então, se você olhar a história da evolução dessas ferramentas, vocês vão ver que muitas têm origem em pesquisas que surgiram dentro do Google. Então vamos lá, vamos falar sobre que pesquisas são essas. Então, em 2003, os caras publicaram um artigo falando sobre o Google File System. Então a ideia que eles queriam era criar um sistema de arquivos distribuídos. Então tem um artigo lá, eu botei o link aqui, um artigo sobre como criar esse sistema de arquivo distribuído e que fosse tolerante à falha. A grande questão, como eu expliquei na aula passada, é que escalar no universo de Big Data com muitos dados, escalar uma única máquina é muito caro. Então eles estavam sempre tentando escalar com muitas máquinas. Bom, vamos tentar pegar máquinas mais baratas e botar isso aqui para funcionar em paralelo. Só que quando você coloca máquinas mais baratas, mais simples, a chance delas falharem, e numa quantidade grande, a chance delas falharem é muito grande, é constante. Eles precisavam de um sistema de arquivos que fosse tolerante à falha e que aguentasse um grande volume de dados. Então criaram o Google File System. No ano seguinte, eles publicaram um outro artigo que isso foi realmente muito revolucionário, falando sobre MapReduce. MapReduce é uma técnica de programação paralela, onde eles definem, eu vou explicar com mais detalhes à frente, mas onde eles definem um modelo onde o seu programa paralelo tem que seguir, a partir de duas operações, de map e reduce. E se seu código, se seu algoritmo se encaixa nesse modelo, ele conseguiria fazer uso de todo o framework que o Google tinha criado lá internamente. Então isso permitiu, foi um grande boom, porque eles trouxeram para o universo de grandes dados uma programação paralela que fosse fácil de implementar. Não que qualquer algoritmo se encaixasse no modelo MapReduce, mas aqueles que se encaixavam, era muito fácil de você implementar um algoritmo paralelo. Então em 2004 foi uma grande revolução. E em 2006 eles criaram um novo artigo, publicaram um novo artigo falando sobre um grande banco de dados para atender essa demanda de programação paralela, que era o Big Table. Então a ideia é que você também tivesse um banco de dados distribuído e paralelo, onde você pudesse acessar os dados com muita agilidade num grande volume de dados. E esse artigo também foi publicado pelo Google e deu muito barulho. Essas três ferramentas, em princípio, ajudam o Google a criar um mecanismo de busca deles, criar índices inversos, todo esse mecanismo de varrer a rede inteira e buscar palavras, indexar essas palavras e quais sites estão em cada palavra, enfim, toda essa operação num grande volume de dados, em princípio eles criaram, eles conseguiram viabilizar por meio dessas tecnologias, um sistema de arquivos distribuído, um framework de programação paralela e um banco de dados distribuídos. Bom, e o Google publicou esses artigos, mas todas as ferramentas que eles criaram foram ferramentas internas ao Google. Eles só publicaram as tecnologias sob a forma de paper, mas não as ferramentas em si. Então um grupo de pesquisadores que trabalhavam com um crawler e tal, que faziam mais ou menos o que o Google fazia, começou a trabalhar no Yahoo. O pessoal do Yahoo falou assim, olha, vamos tentar fazer usando essa mesma técnica que o Google está usando. Então esses caras resolveram implementar o que estava sendo dito naqueles artigos do Google numa ferramenta open source. E daí surgiu o Hadoop. Uma das principais diferenças do Hadoop para as ferramentas do Google é que as ferramentas do Google foram escritas em C, C++, e o Hadoop nasceu em Java. Isso recebeu algumas críticas no início, até eu li alguns artigos naquela época
falando por que o Yahoo não performava e o Google performava, mas hoje em dia isso não é mais verdade, né? O Java, você consegue rodar o Java em aplicações de alta performance e ele tendo muita performance, né? Então, dá para comparar sim um código escrito, sobretudo um código para servidor escrito em C++ com um código escrito em Java. Então, o que compõe o Hadoop? Hadoop é composto pelo sistema de arquivos distribuídos, que é o HDFS, Hadoop File System. É composto por um sistema de gerenciamento de recursos distribuídos, que é o Yarn. O Yarn tem um nome estranho, depois eu vou falar dele, mas é o gerenciamento de recursos do cluster. E um framework para executar MapReduce. Então essa isso é o que compõe o Hadoop e é o que permite criar um cluster, né, de máquinas de processamento paralelo para este fim, para trabalhar com Big Data. Então vamos lá, como é que o HDFS funciona? A ideia é que eu tenho arquivos muito grandes e eu quero distribuir esses arquivos pelas minhas máquinas do cluster. Então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar esses arquivos em blocos, em pedaços, que em geral tem 64 MB, mas você pode configurar isso como quiser. E eu vou distribuir esses pedacinhos pelas máquinas. E vou fazer mais. Ao invés de botar um pedacinho em cada máquina, eu vou pegar cada pedaço, cada bloco, e vou replicar esse bloco nas diversas máquinas. Então, normalmente esse grau de replicação é 3. Então, digamos, se eu tenho um arquivo de 128 MB e cada bloco é 64 MB, então eu tenho 2 blocos, né, e eu vou colocar cada um desses blocos em 3 máquinas diferentes. Então vamos olhar aqui nosso exemplo. Eu tenho o Datanode 1, que tem o bloco 1, o bloco 5 e o bloco 4. O bloco 1 eu vou encontrar também no Datanode 3 e também no Datanode 4. Já o bloco 5 eu vou encontrar no Datanode 2 e no Datanode 3. E já o bloco 4 eu vou encontrar no Datanode 2 e no Datanode 4. Então, se uma máquina falhar, se o meu Datanode 1 falhar, eu ainda vou conseguir recuperar todos esses dados a partir de outras máquinas. Por debaixo dos panos, o que o HDFS faz nada mais é do que criar esses arquivos e salvar no meu sistema de arquivos local. Então, ele não é um sistema de arquivo que você formata um HD com aquele sistema de arquivos. Ele usa o sistema de arquivos local da máquina, então no Linux você vai usar o XT, enfim, no sistema de arquivos que você tiver no seu sistema operacional, e ele vai criar esses blocos, né, em cima desse sistema de arquivo local, com os blocos do tamanho que você especificou na hora que você criou o HDFS. Só que, bom, eu acabei de falar sobre o Datanode, que é quem tem os dados. Mas eu preciso de algum lugar para consultar aonde que estão esses dados, né? Então eu tenho um grande índice desses dados, que é o cara que organiza meu sistema de arquivos, que é o NameNode. Então o meu código, na verdade, vai perguntar ao NameNode: NameNode, eu quero acessar o arquivo tal. Aí o NameNode vai falar assim: ah, beleza, esse arquivo tem tantos blocos e cada um desses blocos está nessa e nessa máquina. Então ele vai me trazer todas essas informações e o meu código vai conseguir acessar esses dados. Se por um acaso uma nó falha, o NameNode também tem que ficar sabendo. Então os Datanodes ficam constantemente enviando heartbeat, né, dizendo: olha, estou vivo, está funcionando e tal. Eles ficam mandando essa mensagem, e uma vez que o NameNode percebe que uma máquina parou de mandar a mensagem, parou de responder, ele imediatamente tenta redistribuir os dados que estavam naquele nó em outras máquinas. Ele faz a replicação novamente. Então ele colocaria o bloco 1, 5 e 4 nas máquinas que não têm esses dados. Então o bloco 1 ele poderia botar, por exemplo, no Datanode 2. O bloco 5 ele poderia botar no Datanode 4. E o bloco 4 ele poderia botar no Datanode 3. Então ele redistribuiria isso e a gente continuaria com um grau de replicação 3. Então é muito importante que esse mecanismo esteja funcionando, porque senão a gente não consegue balancear os nossos dados. E obviamente o NameNode passa a ser um ponto de falha crítico e único. Então o NameNode é preciso que ele tenha também um backup. Esse backup é o NameNode secundário, que é o cara que assume caso o NameNode pare de funcionar. Existem várias maneiras de fazer isso, né? Mas é bem importante que ela exista e que funcione quando o NameNode falhar por alguma razão. E distribuir os dados não é somente para a gente replicar, para a gente ter um backup dos dados, não.
A grande ideia por trás dessas ferramentas de processamento de grande volume de dados, né, de ferramentas de Big Data, é que ao invés de eu pegar o dado, transferir esse dado para uma máquina que processe ele e entregue o resultado, eu vou pegar a minha computação e vou jogar para onde o dado está. Então, ao invés de ter esse custo, né, de transferir o dado para onde quer que seja, eu vou transferir a computação, vou transferir a execução do meu código para onde os dados estão, que é o princípio da localidade. E quando a galera do Google propôs esse modelo do MapReduce, eles estavam pensando exatamente nisso. A ideia era tentar criar uma abstração onde eu pudesse encaixar o meu algoritmo de programação paralela, na verdade o meu algoritmo que seria executado em paralelo, num formatinho de map e reduce. Então vamos entender como o MapReduce funciona a partir do exemplo clássico deles, que é o contador de palavras. Então imagina que eu tenha vários arquivos que tenham textos e eu quero saber quantas ocorrências acontecem de cada palavra. Então vamos ver aqui no meu exemplo. Imagina que eu tenha dois arquivos, cada um está em uma máquina diferente, né? Esse primeiro arquivo aqui e esse segundo arquivo aqui. E eu vou executar um código MapReduce que conte essas palavras. Então a primeira operação de map vai executar para cada linha de cada arquivo. Então vamos lá. Esse primeiro arquivo ele vai ter uma operação de map para a primeira linha e uma operação de map para a segunda linha. Assim como o segundo arquivo vai ter uma operação de map para a primeira linha e uma operação de map para a segunda linha. O que ele vai fazer? A operação de map vai quebrar essas palavras, essa linha em palavras. Então, Apple, Orange e Mango. Ele vai dizer assim, olha, na primeira linha, Apple apareceu uma vez, Orange apareceu uma vez e Mango apareceu uma vez. Então ele vai associar cada palavra a um número. Então o resultado da operação de map, né, vai ser uma chave e um valor, que pode ser um número, pode ser outra palavra, pode ser um arquivo, enfim, pode ser o que você quiser. E ele vai fazer isso para cada operação de map, para cada entrada do arquivo. Em seguida, o próprio framework MapReduce vai fazer isso automaticamente, ele vai juntar tudo que tiver a mesma chave. Então ele vai olhar, aí esse cara aqui tem Apple, beleza, vou botar Apple aqui. E esse cara tem, sei lá, esse aqui tem Apple, vou botar ele aqui. E esse aqui tem Apple duas vezes, vou botar ele aqui. E assim ele vai fazer com cada chave. Então, o primeiro passo foi o map, o segundo passo foi o shuffle e o sort. Isso o MapReduce faz automaticamente, não precisa fazer nada para ele organizar todas as chaves juntas. E depois eu vou fazer uma operação de redução para cada chave igual. Então, digamos, o Apple, eu tenho a palavra Apple, né, a chave Apple, com o valor 1 4 vezes. Então, eu vou fazer uma operação aqui que some esses 4 valores. Esse vai ser o meu reduce. A mesma coisa com as outras palavras. Então, no final, os meus reduces vão produzir palavras, né, que na verdade foram as minhas chaves, com os seus respectivos valores. E vai entregar o resultado. Ponto. Esse é o algoritmo, esse é o modelo do algoritmo MapReduce. A ideia é que você tem uma fase de map, onde você gere uma chave com valor, ele faz uma transformação nisso, uma associação nisso, onde cada chave fica agrupada, e um reduce para cada uma dessas chaves e gera um resultado final. Isso é o modelo do MapReduce que mudou o mundo, porque permitiu que eu conseguisse construir algoritmos com muita facilidade, porque o framework já entregava muita coisa pronta. Ele já entregava a maneira como eu recebi os dados, ele já entregava essa parte intermediária que associa as chaves, que ordena, e ele já entregava uma maneira de eu guardar esses dados de maneira distribuída na fase de reduce também. Então, assim, isso simplificou muito a vida, apesar de ser bastante simples, né? Não é todo algoritmo que se encaixa nesse modelo, obviamente, mas os que se encaixam tiram bastante proveito dessa tecnologia. Então aqui tem um outro exemplo mais visual, né? Eu tenho os arquivos com as cores, né? Na minha operação de map, eu vou associar cada cor, né, a uma chave, né? Então poderiam ser as minhas palavras do exemplo anterior. Então aqui ó, o azul ficou agrupado aqui, o laranja, e isso por máquina, né? Por máquina. E no final ele vai juntar todos os caras iguais, né? Então todos os azuis vieram parar nessa máquina aqui. Todos os laranjas vieram parar nessa máquina aqui. E todos os amarelos vieram parar nessa máquina aqui. E vai acontecer a operação de reduce, que vai criar o resultado final, que vai ser salvo num arquivo, uma coisa nesse sentido.
Então isso simplificou muito a produção de um código, né? A construção de um código onde você manipule muitos dados de forma paralela. Isso facilitou bastante a vida dos programadores. Então como é que o Yarn funciona? O Yarn ele tem um Resource Manager global, que é um cara que conhece todos os recursos do cluster. E cada nó, cada máquina do meu cluster vai ter um Node Manager local, que é um cara que gerencia os recursos locais daquela máquina. Então minha aplicação, quando quer rodar, ela pede recursos para o Resource Manager, e o Resource Manager aloca numa das máquinas um Application Master, que é um cara que vai controlar, gerenciar a minha aplicação, vai saber, vai entender da saúde da minha aplicação. E esse cara vai alocar recursos em cada uma dessas máquinas. Então ele vai ter o controle de em que máquinas ele tem recursos alocados. Então nesse exemplo aqui, o meu Application Master está rodando no nó 2, né? Tem um Node Manager aqui, um nó 2, e esse cara sabe que eu tenho recursos alocados no nó 1 e no nó 3. E assim ele vai conseguir gerenciar que recursos ele está usando. E nesse mecanismo de gerenciar recursos, tem escalonamento, saber quem vai ter direito a que recursos, enfim, tem uma série de processamento aí para saber quem vai poder rodar e onde. E a ideia também por trás é que existe o princípio da localidade. Eu vou tentar rodar os meus recursos onde estão os meus dados. Isso vai fazer com que meus dados rodem mais rápido. Não necessariamente eu vou precisar rodar o meu código aonde estão os dados, mas essa é a intenção. A gente sempre quer colocar o nosso código para rodar perto de onde estejam os dados. Uma outra ferramenta bastante importante no universo de Big Data é o HBase. O HBase é um grande banco de dados distribuído que permite você acessar grandes volumes de dados de maneira rápida. Ele não é uma ferramenta do Hadoop, mas ele roda em conjunto com o Hadoop. Então como é que o HBase é organizado? O HBase é um banco de dados chave-valor. Então eu vou ter as minhas chaves associadas com algum valor. No banco de dados tradicional, cada linha, né, do meu dado vão ter aquele mesmo conjunto de colunas, uma tabelona. O HBase, apesar de parecer uma tabela, não é exatamente da mesma forma, porque eu não necessariamente tenho as mesmas colunas associadas a todas as chaves. Eu poderia ter uma chave com uma determinada coluna e outra chave com outra coluna com outros valores. Então, no meu exemplo aqui, essa linha não tem a entrada phone, não tem associado a essa chave a coluna phone. Ao mesmo tempo, eu também não tenho associado a essa linha, a esse valor, essa chave, a coluna URL. Então, primeiro que eu não tenho obrigatoriedade de esquema. A segunda coisa é que cada conjunto de colunas são organizados em família e eu posso otimizar essas famílias de maneira diferente. Então, para eu achar um dado, eu primeiro tenho que ter uma chave, uma família de colunas e a coluna que eu quero. Então vamos lá, eu tenho a chave 312010, eu tenho a família P e eu tenho a coluna name. Então eu consegui identificar esse cara aqui, Isaac Newton. Mas tem uma questão a mais. O HBase, quando você coloca um dado ali, você não altera mais aquele valor. O dado nunca é alterado. Aliás, isso é uma coisa comum em Big Data. Você, em geral, não altera o dado. Você simplesmente adiciona mais informações sobre aquele dado. Então, no meu caso aqui, eu tenho um valor para o nome, um valor para o telefone, mas no caso da coluna URL, para mim é relevante, vamos assumir que isso aí é quando o cara visitou determinada página. Então é relevante para mim saber quando isso aconteceu. Então, no HBase, cada célula tem versões. E as versões podem ser um número de versão mesmo, ou pode ser um timestamp, um número que identifica um tempo. Então, nesse exemplo aqui, ó, o cara fez 3 visitas, está oculto aqui o timestamp de cada visita, mas eu sei que a última visita foi essa aqui, que foi nesse instante. Então, se você pensar bem, então o HBase eu consigo acessar rapidamente uma chave, eu consigo ter várias colunas associadas a essa chave e para cada coluna, para cada célula, eu consigo ter versões, eu tenho uma profundidade nessa célula, eu consigo ter versões desses valores. Isso dá uma agilidade muito grande ao HBase. O HBase é muito bom para você recuperar dados a partir da sua chave. Por que ele não é bom? Ele não é bom quando você tem que varrer ele inteiro.
Então, quando você precisa fazer o que a gente chama de scan, ele não performa tão bem. Então, eu já falei do Hadoop, que é composto pelo HDFS, pelo Yarn e pelo MapReduce. Já falei do HBase, que é o nosso banco de dados distribuído. E falta falar do Spark como uma das principais ferramentas do universo Big Data. Sem dúvida, essa lista não é exaustiva, né? Existem várias outras ferramentas de Big Data e, sobretudo, a gente vai falar ao longo do curso. Mas essas ferramentas que eu estou apresentando hoje são uma das principais peças do quebra-cabeça de Big Data. Qual é o papel do Spark? Falei para vocês que o MapReduce foi muito bom, foi muito revolucionário, mas ele não atendia todos os problemas. Sobretudo quando você tinha que fazer alguma coisa que implicava em rodar o MapReduce várias vezes. Isso tornava a performance do MapReduce muito ruim. Apesar de ser viável rodar com o MapReduce, mas a performance era bem ruim. Então o que os caras pensaram? Bom, será que não dá para a gente criar um framework que seja tão fácil de usar quanto o MapReduce, mas que não ofereça tantos limites quanto o MapReduce, que não imponha tantos limites ao programador? E aí surgiu o Spark. Então o Spark, eu vou ter várias aulas falando sobre Spark, mas aqui rapidamente, só para a gente entender que papel que ele desempenha, a ideia é que ele vai executar o seu código paralelo, vai facilitar para você, é um framework que facilita a vida do programador na hora de construir um código paralelo, permitindo que você construa seu algoritmo pensando no encadeamento de funções e no final você executa uma função que coleta os resultados. Então, vou dar um exemplo. Eu quero, por exemplo, contar quantos erros tem num conjunto de arquivos de log. Então, no meu código aqui, vamos ver o exemplo. Primeiro eu pego os meus arquivos de log. Depois eu quero filtrar quais desses arquivos tem a palavra erro. Quais linhas desses meus arquivos tem a palavra erro. Então eu fiz um filter. Depois eu vou dizer o seguinte, olha, para cada linha que você encontrou, associe o valor 1. Depois eu vou dizer assim, olha, pega esses caras com valor 1 e soma todos eles. Então, quase uma operação de MapReduce, né, bem próxima à operação de MapReduce. Eu faço um filtro, depois eu faço uma redução somando. Só que esse cara ele tem uma característica principal que não tem no MapReduce. O MapReduce, entre a fase de map e a fase reduce, ele tinha que persistir todos os dados em disco para jogar para as diversas outras máquinas na operação de reduce. Essa é uma das características do MapReduce original. Você persiste em disco entre a fase de map e a fase de reduce. E essa é uma operação cara. O Spark ele não persiste em disco se você não pedir. Ele trabalha sempre em memória. Então ele primeiro vai carregar os arquivos em memória, os blocos em memória de maneira distribuída. Depois ele vai fazer aquele filtro também em memória e vai manter o resultado em memória. Em seguida ele vai fazer a contagem do reduce, tudo em memória. E uma outra característica é que ele só vai executar a operação que você deseja no final. Ele é lazy, né? Então aqui está o encadeamento do meu algoritmo. Esse código nem é um código mais recente, né? A gente vai ver ao longo do curso como fazer isso sem usar RDD ou usando outro negócio chamado data frame, mas é bom para ilustrar. Então eu tenho a primeira fase, a primeira parte do meu algoritmo, eu carrego os arquivos, depois eu faço o filtro, depois eu faço o map, depois eu faço o reduce e jogo o resultado. Né? Ou seja, muito similar ao MapReduce que a gente acabou de ver, mas ele tem a vantagem de eu não precisar fazer só MapReduce. Se eu quisesse fazer, seleciona só essa parte do meu dado, reduz várias vezes, enfim, ou agrupa por uma determinada informação, eu conseguiria fazer o algoritmo que eu imaginar, né, sem precisar ficar no formato map e reduce. Então, por debaixo dos panos, como o MapReduce, como o Spark funciona? O Spark pode rodar, não é obrigatório rodar, mas ele pode rodar em cima do Hadoop. Então ele pede ao Hadoop os recursos, né, as máquinas que ele vai rodar, né, e aí ele aloca um cara que é o driver, que é a aplicação principal do Spark. A aplicação principal do Spark começa a executar e ele fala, opa, tem um código paralelo aqui. Aí ele vai e joga para as máquinas que ele alocou, né, para os recursos que ele alocou no cluster, executa esses dados em paralelo, depois pega o resultado, coleta de novo no driver e aí grava isso no disco, faz alguma coisa, finaliza o seu código com o resultado que você executou. Então esse é o papel do Spark, é executar um código paralelo
sem a restrição do MapReduce e usando o máximo de memória que você tiver. Não é obrigatório trabalhar sempre em memória, dá para persistir em disco, mas a ideia é que a gente sempre fique com os dados em memória. Use o máximo da memória que a gente puder. Então, pessoal, essas eram as ferramentas que eu queria apresentar para vocês. Como eu falei, não é uma lista exaustiva, mas são as principais ferramentas que vocês vão lidar no universo de Big Data. Possivelmente, se vocês forem trabalhar com Big Data, você vai esbarrar com alguma delas, né? E, naturalmente, se você quiser trabalhar com Big Data, usá-las vai ajudar bastante na vida de vocês. As próximas aulas eu vou falar de Spark, vou me concentrar bastante em Spark. Spark é a ferramenta do momento para Big Data, para processamento, então eu vou me concentrar bastante, mas a ideia é que ao longo do curso eu vá falando das outras e a gente vai se aprofundando nas outras ferramentas também, sobretudo o Hadoop e o HBase. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Abraço!